Olá, seja muito bem-vindo, você que acompanha a gente aqui no Diário Campineiro. Começamos mais um Diálogos Diário e o assunto de hoje vai ser para as mulheres que, se não estão passando por isso, conhece alguém que está passando. A gente vai falar de menopausa. Eu tô aqui com a Sol Albuquerque. A Sol é uma querida, já conheço ela há um tempo. E, gente, ela é especialista em menopausa. Ela é terapeuta holística, aromaterapeuta, um monte de outras coisas, não é só. A Sol, ela é uma mulher, assim, cheia de talentos. E ela vai falar um pouquinho com a gente sobre menopausa. Tudo bem, Sol? Tudo bem, Gabi? Bom dia para quem é do dia, eu sempre falo. Boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem é da noite, né? Obrigada pelo convite, Gabi. Obrigada aqui, né, o Diálogos Diário, né, pela essa oportunidade. E esse assunto aí que a gente vai abordar hoje aqui é como você falou, quem não está um dia vai ficar. Então, Ou conhece alguém que tá, né? conhece alguém, né? No meu caso, eu já estou. Então, vivência e experiência. É isso aí. Bom, Sol, conta um pouquinho pra gente sobre você, né, sobre sua vida, né, o que você faz e por que abordar esse assunto da menopausa? Como que surgiu essa ideia? Ah, bacana, Gabi. Bom, eu sou a Sol Albuquerque, né? Sou casada há 36 anos, sou mãe de 2 filhos maravilhosos, a Carolina e o Gabriel. Vó, que eu sempre falo, né? Adoro os meus netinhos, da Cecília e o Henrique. E aí eu já pego aí a minha apresentação e falo. E uma mulher na menopausa, né? Sou terapeuta holística, né? Como você já comentou aqui com os nossos ouvintes, aromaterapeuta, especialista também em Feng Shui, que faz essa harmonização, né? Tanto no lar, ali no ambiente dessa mulher, e como na necessidade dela nesse assunto focado à menopausa. E, né, de uns tempos para cá, eu entrei na menopausa, ali aos meus 50 anos, né? E percebi a necessidade de trazer para o público essa questão da mulher nesse processo transitório. Por quê? Porque, no meu caso, quando aconteceu, eu não tive apoio. Entendeu? Então, eu passei por um processo assim, muito doloroso. Né? No decorrer aqui da nossa entrevista, a gente vai estar falando, né? E eu percebi, Gabi, que a mulher, quando ela está nesse processo transitório da menopausa, da perimenopausa para a menopausa, ela meio que fica perdida ali em tudo que está acontecendo com o corpo dela. Então, foi o que aconteceu comigo e eu busquei ajuda e, a partir dessa ajuda, depois, lógico, com esse equilíbrio, com todas as informações que eu precisava, com o diagnóstico correto, aí sim eu falei, igual a mim, existem outras mulheres. Então, foi aí que eu comecei a focar meu trabalho terapêutico relacionado à mulher que está nessa transição. Legal. Foi aí que aconteceu aí a mudança. E antes de a gente falar, né, sobre dicas e tudo mais, vamos falar um pouquinho sobre a menopausa, né? Tem muitas mulheres, eu mesma não cheguei ainda Não lá, chegou. né? Não cheguei ainda lá. Vou chegar, mas eu acho assim, é um território um pouco inexplorado, porque pouco se fala sobre a menopausa, né? A gente não é preparada para essa fase, e eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre como acontece, em que momento da vida acontece e quais são os desafios que a mulher ela pode enfrentar, que eu acho que é uma coisa também que é relativo para cada mulher, né? Não é igual para todo mundo. Então vamos começar falando um pouquinho sobre, né, pontuando essas questões sobre a menopausa. Sim. Não, bacana, Gabi. Bom, a menopausa, ela é a última menstruação dessa mulher do processo dela reprodutivo. Então, quando ela para de menstruar, ela já está ali, ela já desenvolveu essa transição que é a perimenopausa que as pessoas falam, ou até o climatério, para a menopausa. E como é diagnosticado isso para essa mulher? Primeiro que são exames, né? Exames fisiológicos, então a médica dela, ou o médico de confiança, vai estar acompanhando essa mulher e ele vai pedir esses exames, e através desses exames fisiológicos abordando a parte hormonal, já se tem um resultado se ela está com estrogênio, com a progesterona baixa, né, ali, né, já diagnosticando esse processo que é a menopausa.
Esse é um dos critérios. Segundo, né, são os sintomas também que essa mulher vem desenvolvendo nessa transição aí que a gente fala, né? Então, ela tem alguns sintomas específicos que já a mulher já tem que ficar atenta a esses sintomas. E para fechar essa transição da perimenopausa para a menopausa, essa mulher ela fica 12 meses sem menstruar. Ah, seguidos. 12 meses seguidos. Mas aí esses 12 meses seguidos, ela está entrando na menopausa, não quer dizer que ela já está na menopausa. Não, esses 12 meses seguidos já comprova que ela entrou na menopausa. Então, são alguns critérios que os médicos avaliam se essa mulher ela já está entrando na menopausa. Então, no processo anterior, que nós falamos, né, as pessoas usam como perimenopausa ou processo climatério, ela começa a dar esses sinais. Então, quais são esses sinais? Ela menstrua um mês, ela passa 2, 3 meses sem menstruar, aí ela volta a menstruar de novo, aí ela tem um fluxo um pouco maior, às vezes começa a desregula. Né? Eu acho que todo mundo aqui nessa conversa, nós que somos mulheres, sempre tem aquela mulher que fala assim, nossa, eu menstruei fazem 2 meses, não desceu mais a minha menstruação. Né? Aí passa mais um pouquinho, nossa, eu voltei a menstruar novamente. Então, isso já é um sinal que ela está nessa transição. Né? E os outros sinais que são, ela começa já a ter insônia, irritabilidade, alterações emocionais, as alterações hormonais, que vamos dizer assim, começa a desregular essa quantidade de hormônio no corpo dela. Então, um mês ela menstrua, o outro ela não menstrua. Começa a dar, vamos dizer assim, ela começa a ficar muito irritada. Ao mesmo tempo que ela está irritada, ela acaba virando aquela mulher assim, ansiosa, enérgica para fazer as coisas. Então, ela começa a dar sinais. Então, o diagnóstico fechado para esse processo da mulher estar na menopausa, resumidamente ela fica 12 meses sem menstruar, né? Então, ela não menstrua mais, ela perde aquele processo reprodutivo, que é quando a mulher ainda está no processo fértil. Então, ela passa do momento fértil para o momento não fértil. Certo? Então, é uma coisa natural que vai acontecer com todas as mulheres. E é um processo transitório, é gradual. É gradual. Não é assim, de uma hora para outra, né? Não, é transitório, gradual e natural. Porque eu até brinco com as meninas, né, que me conhecem, que a gente conversa, eu sempre brinco, se você ainda não está na menopausa, um dia você vai ficar, porque é o processo natural da vida de qualquer mulher. E aí, lógico, não é uma regra de 3, cada mulher é única. Então, umas têm mais, outras têm menos sinais em relação a isso, sintomas, né, vamos dizer assim. E a gente tem que amadurecer esse novo momento da mulher para saber se cuidar nesse processo aí. Sim, e então você recomenda, por exemplo, se a pessoa começou a sentir alguns desses sintomas, é ideal que ela procure um médico ou, por ser uma coisa natural, ela não precisa se preocupar? Não, boa pergunta, Gabi. A mulher, a partir dos 40 anos, existe um parâmetro ali. Né? Não eu sempre falo, não é regra de 3. Ontem mesmo eu estava, esse final de semana, eu estava num evento e aí abordamos aí esse tema da menopausa. E aí uma das meninas chegou em mim e falou, Sol, eu entrei na menopausa com 38 anos. Nossa. Então, para você ver como não é uma regra de 3 para todas as mulheres. Mas muito cedo, né? Muito cedo. Então, assim, existe um parâmetro. Tem mulheres com 38 anos, ela está na auge da sua fertilidade, está sendo mãe. Tem mulheres com 55 anos, estão sendo mãe. Nós temos aí o caso recente, a Cláudia Raia, aí, que é um exemplo aí, né, sempre falando sobre isso. Então, não é uma regra, mas há um parâmetro. Qual que é esse parâmetro? A mulher, a partir dos 40 anos até seus 50 anos, ela pode sim começar a dar alguns sinais, que são esses que a gente já comentou aqui, né? Que às vezes é a irritabilidade, que às vezes é a própria insônia. O calorão. Então, ela começa a dar esses sinais. Aí, ela vai ali periodicamente na médica dela, a ginecologista, ou o seu médico de confiança, né? Não necessariamente só
o ginecologista, e ele começa ali a tratar dessa mulher, não desses sinais, vamos dizer assim, sutis, que é diferente para mim, para você, para qualquer outra mulher. Ele aborda mais a questão dos exames fisiológicos. Então, ela está ali com os hormônios dela, está tudo ok, não está tendo nenhum tipo de oscilação. E ele, né, diagnostica dessa forma, que é o correto, e fala, olha, seus hormônios estão bem ainda, você ainda não está na menopausa, né? Então, nós vamos acompanhar. Está menstruando ainda, mas esses sinais emocionais se deve se levar em consideração, porque foi o que aconteceu comigo, né? A gente se preocupa, né? Dependendo de como você é orientada nesse processo, você não dá a importância a esses detalhes, e esses detalhes são essenciais para que você possa começar a cuidar desses sinais que são esses sintomas, né, anteriormente que antecede aí a menopausa, com um pouquinho mais de um cuidado, um olhar mais carinhoso para você. Às vezes a gente olha para a saúde, questão, né, fisiológica, mas não pensa na parte emocional. Na parte emocional. Então, ela já começa a dar esses sinais. Então, é importante, sim, que ficam atentas, né, a qualquer sinal diferente do seu corpo. E a faixa etária, Gabi, é entre os 45 até os 55 anos. Para começar... Que ela começa, assim, que é o parâmetro, né, que se tem, né, através da Organização Mundial de Saúde, a partir dos 45 anos, ela começa a demonstrar mais esses sinais, com mais, assim, vamos dizer assim, frequência. Então, fica aí uma dica, né? Muitas das vezes, pelo fato de você trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos seus afazeres, e ela não dá, ela acha que é sobrecarga. Não dá atenção, né? Ela acha que é sobrecarga do serviço ou daquilo que ela está fazendo ali. Mas não. Vamos ficar atenta aí, ó, eu já estou aí numa faixa etária que é considerável, essa transição aí, já um processo transitório, então vou cuidar de mim. E você falou que você passou por isso, como que foi para você essa descoberta de estar entrando na menopausa? Nossa, Gabi, para mim foi assim, quando eu falo, né, que eu peguei da minha vivência, minha experiência e estou levando isso para outras mulheres, eu falando agora você vai entender o porquê. Eu entrei na menopausa com 50 anos, então fazem aí quase 5 anos, né? Eu vou completar 55 anos, e foi bem na Covid, bem naquela época da pandemia. Então, o que aconteceu? Nossa, é verdade, porque faz 5 anos que passou a pandemia, 2020, né? 2019 para 2020. E naquela época, foi a época que todo mundo saiu de dentro do seu trabalho ali, todo mundo tinha que trabalhar de casa. Então, foi aquela coisa que a gente não estava nem preparada para receber a Covid ali. Então, foi assim, já foi um up de ansiedade com aquele momento. E, que é o exemplo que eu vou dar agora, em outubro, que antecedeu aí os meus meses para estar entrando na menopausa, eu já tinha esses sintomas, que eram os sintomas da ansiedade, eu não dormia direito, eu comecei a ter calorões, que é um dos sintomas assim, clássicos, né? Clássico. Toda mulher fala, gente, eu não consigo dormir. Na mesma hora que eu tô com frio, eu tô com calor. Né? E fica aquele, cobre, descobre. Então, eu comecei a ter esses sintomas um pouquinho mais aflorado no meu corpo. E eu já imaginava que poderia ser já um processo ali já de transição. Porém, em outubro, eu tinha feito os meus exames hormonais e ele ainda assim, fisiologicamente, ele não estava ali no processo ainda, considerado, você já, os hormônios, o estrogênio, a progesterona já deu aquela queda que dá, né, que eles consideram ali um processo ali mesmo de transição. Então, os meus hormônios estavam consideravelmente dentro do padrão ainda, né? Já estava ali com aquela diminuição de hormônios, mas não era considerado ainda. Só que eu tinha os sintomas, esses que eu estou te falando. E foi outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 6 meses depois, eu entrei na menopausa e assim, muito próximo, quer dizer, em 6 meses teve essa modificação do meu corpo. Então, eu comecei a sentir o que é os sintomas, né? Pele seca, queda de cabelo, vontade de não dormir, que são os sintomas aí tradicionais, tradicionais, né? E aí eu me senti perdida, não sabia o que fazer.
Apesar da gente ter hoje todas as informações, até mesmo com um terapeuta, sim, eu abordava aquela questão terapêutica comigo mesma. Mas quando você está nessa fase, Gabi, você não consegue sair sozinho. Você precisa, sim, saber quais são os caminhos, quais os médicos corretos que você tem que procurar para esse processo, que tipo de terapia que vai te ajudar. Então, para mim, foi assim, foi um divisor de águas. Porque eu precisei também cuidar de mim nesse momento para que eu voltasse a ter o meu equilíbrio. Então, eu usei de algumas técnicas terapêuticas, procurei alguns médicos específicos, que é bom a gente abordar, né? E para que eu voltasse a esse equilíbrio e começasse a entender essa transição do meu corpo. Aí, sim, eu retornei, depois de 6 meses no consultório, foram pedidos novamente os exames, aí constatou que realmente eu tinha... Eu já não menstruava, né, Gabi? Porque com 45 anos... eu tinha feito a retirada total do útero. Né? Por quê? Porque eu tinha hemorragias, que já era um processo transitório ali da perimenopausa. Menstruava muito, então eu tinha muita hemorragia. Então, eu precisei retirar o útero na época. Né? Então, e aí, como eu não menstruava mais, então eu não sabia. Então, o meu diagnóstico mais preciso era fazer os exames hormonais. Né? E é aquilo que a gente faz, cada mulher é de uma forma. Mas, para mim, foi isso que aconteceu. E aí foi aonde, então, eu falei, não, peraí, igual a mim deve ter muitas mulheres aí no eu não estou sozinha nessa, não estou sozinha, vamos tentar buscar a informação, que é o que a gente fala, né? Legal. E você acha que, eu não sei se você precisou fazer reposição hormonal, Sim. você acha que isso é importante? Né, tem muitas pessoas que apoiam, outras não apoiam. Sim. Qual é a sua opinião sobre isso? Você precisou passar pela reposição hormonal? Sim. São todas as mulheres que precisam da reposição hormonal? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar. Então, Gabi, eu faço reposição hormonal. E eu acredito que a reposição hormonal ela traz qualidade de vida para essa mulher. Legal. Qual a importância? Né? A importância dessa reposição hormonal, no meu caso, foi importante porque como a mulher ela tem essa mudança da queda de estrogênio e de progesterona, ela acaba assim, desenvolvendo ali esses sintomas que as mulheres se queixam, né? O calorão, o ressecamento vaginal, a própria queda da libido. Isso é tudo em questão da queda hormonais dessa mulher nesse processo. E também, não só nessa questão, é a questão mesmo de desenvolver outros tipos de doenças. Essa mulher desenvolve justamente porque ela tem, né, essa queda hormonal. Então, eu só acredito que cada mulher é única, a gente sempre fala sobre esse assunto quando a gente aborda, né? O meu tratamento não vai ser igual para você, para a mulher ali que está nos assistindo, né? Essa abordagem de reposição hormonal, ela tem que ser feita especificamente com o médico, né? E quais são esses médicos que podem estar avaliando? A própria ginecologista dessa mulher que o acompanha, o endocrinologista, né? Até mesmo um clínico geral, caso ela não tenha ali um acompanhamento com um médico específico, vai estar orientando quais médicos que ela pode estar procurando. Então, eu acredito que sim, depende de cada diagnóstico daquela mulher, o histórico familiar dela também pesa, porque aí a gente entra muito naquela questão de quando se fala, não sei se é a mesma coisa que você já ouviu, Gabi, vou fazer reposição hormonal. Não, eu não vou fazer porque eu tenho medo de câncer. Então, tem esse tabu. Que não tem nada a ver, né? Eu encontro muitas mulheres que vamos dizer assim, na primeira abordagem sobre quando se fala sobre reposição hormonal, ela já fala, nossa, eu tenho medo, né? Que eu tenho medo de desenvolver câncer. Então, o médico dela vai avaliar os seus prós e os seus contras. E hoje existe um estudo que a mulher que não faz a reposição hormonal, e existe várias formas de reposições hormonais, né, Gabi? Até também a forma natural, a mulher que não faz essa reposição hormonal, ela acaba não tendo uma qualidade de vida que ela merece ter.
Porque vamos imaginar assim, você entra na menopausa, que é o que a gente está comentando aqui, que é uma fase, e só que você precisa voltar a conviver com essa nova fase sua. Para você ter vamos dizer assim, florescer, eu sempre uso esse termo, florescer nessa fase, você precisa de buscar esse equilíbrio. Porque, vamos imaginar, é uma coisa que roubou de você, o seu organismo roubou de você os seus hormônios. Então, a partir daí, você precisa fazer, sim, essa reposição, mas, óbvio, sempre com esse acompanhamento médico, e existem várias formas de reposição hormonal, né, Gabi? Por exemplo, no meu caso, eu faço reposição hormonal através do gel, né, que vamos falar assim, a reposição hormonal, a parte dérmica, né, transdérmica, que legal. que é a absorção do hormônio através da pele. Certo. Então, eu posso, por exemplo, no meu caso, eu uso o gel, mas nós também temos adesivos, que algumas mulheres se dão melhores, né, com essa reposição hormonal através desses adesivos, que a pele ali absorve. Outra forma de reposição hormonal é a via oral. O médico pode fazer essa combinação dos dois hormônios. Na proporção certa para você. Isso, ou só usa um, ou só usa outro, enfim, porque vai depender desses exames fisiológicos, né? Então, ela pode também ser utilizado à base de comprimido, via oral. Nós temos também a subcutânea, que é aplicado também como se fosse uma agulhinha, enfim, no corpo dessa mulher ali, e vai ali eliminando aos poucos esses hormônios no corpo dessa mulher. Ela pode estar colocando uma reposição hormonal através de um creme vaginal. Caraca, isso eu não sabia. Sim, que legal. E tem também, no caso das mulheres que não podem usar nenhum tipo de hormônio, vamos dizer, desses hormônios, vamos dizer assim, ela pode usar a reposição através da forma natural. E também existem vários caminhos ali. Pode ser fitoterápico, pode ser através de um blend, de um óleo essencial. Nossa. Também pode ser através da própria alimentação. Então, assim, Gabi, eu sempre aconselho, né? Está na menopausa, está tendo sintomas, vê com o seu médico de confiança quais são os tratamentos específicos para você. Que vai se adequar melhor ao seu caso. Que vai se adequar melhor ao seu caso. Ah, mas eu não posso, Gabi, não posso só fazer reposição com nenhum desses tipos de reposição aí que vocês estão comentando. Ótimo, tem as reposições hormonais, né, que é o que a gente acabou de citar. Então, tem sim condições dessa mulher ter uma vida saudável. E são várias opções para ela poder... Várias opções para que ela possa, né, ter uma qualidade de vida nesse processo. É só dar uma pesquisadinha e ver qual que se adapta melhor à sua necessidade. Isso. Né? Então, no meu caso, eu sim utilizo o gel, né? E também utilizo o tratamento fitoterápico ali, né? E os tratamentos naturais ali. Que os dois ali a gente vai... é uma complementação, né? O tratamento natural é uma complementação daquilo que o médico já ali prescreveu para você. Então, ajuda bastante. E olha que eu me transformei, viu, Gabi? Que bom! E falando um pouco de saúde, Sol, você acha que a menopausa, esse processo, afeta a saúde, o sistema cardiovascular, ósseo? Sim. Em que isso vai afetar? Em que sentido afeta? Por quê, Gabi? Tudo está ligado ao hormônio. Tá. Então, como essa mulher tem a perda desse hormônio, automaticamente, ela, na parte do sentido cardiovascular dela, ela pode vir desenvolver, por exemplo, com mais facilidade, e até tem números que uma mulher, quando ela está na menopausa, ela acaba tendo infartos e tendo um AVC muito maior do que uma faixa etária masculina. Por quê? Porque ela teve essa queda de hormônios. E aí está aí os estudos, voltando um pouquinho anterior, quando se fala da importância da reposição hormonal. Porque essa reposição hormonal, ela já vai também prevenir que essa mulher não venha desenvolver essa questão, vamos dizer,
cardiovascular, que é um AVC, ou até mesmo um infarto isquêmico, né? E a parte óssea também é a mesma coisa, porque como ela perde esses hormônios, ela fica mais propícia à perda óssea também. Então, ela desenvolve a osteopenia, a osteoporose, né? Então, ela precisa o quê? Ela precisa fortalecer essa musculatura através de exercícios físicos e também com a reposição hormonal. Então, você vê como que é bacana, Gabi? Uma coisa tá ligada à outra, Tá ligada né? à outra. Então, a gente entra naquela questão da avaliação médica, o que é melhor para aquela mulher, né, em relação à qualidade de vida dela. Em todos os sentidos. Em todos né? os sentidos, né? Então, eu acredito que o caminho é sempre buscar esse diagnóstico preciso, fazer o acompanhamento ali certinho do que foi orientado pelo seu médico, eu sempre abordo isso, né, como terapeuta que sou, né, e sempre que é possível conciliar as duas medicinas, a medicina ali medicamentosa com a medicina natural, né, que aí você consegue sim ter um equilíbrio eficaz e uma vida assim florida, né? plena, como devemos ser, né? Isso é verdade. E você falou um pouquinho sobre a questão da sexualidade, que ela muda muito, Sim, né, na muda. menopausa. Vamos conversar um pouquinho Muda. sobre isso. Acho que às vezes é até um tabu para muitas mulheres, né? Sim. E às vezes elas ficam até com receio de falar Sim, sobre isso sim. com outras mulheres, às vezes, e fica aquela coisa guardada ali e ela não sabe o que fazer, né? Sim, sim. Nossa, Gabi, olha, eu faço, dentro dos meus trabalhos, eu faço rodas de conversas com mulheres. Que legal. Então, vamos lá, assim, só para quem está aqui nos ouvindo, né, nos assistindo. Numa roda de mulher, você coloca ali mulheres 40 mais, mulheres maduras, né? Você coloca ali numa roda 10 mulheres, né? Das 10 mulheres que estão ali, as 10 falam sobre esse assunto, porém com um pouco de tabu, desde que a gente puxa o assunto na mesa. E se tiver uma do lado de fora dessa roda, ela entra para também falar. Por quê, Gabi? Porque hoje nós não temos assim essa facilidade de falar abertamente como se fosse um bate-papo. É um tabu, né? um cafezinho. Porém, a gente percebe essa necessidade dessas mulheres falarem. Então, quando elas têm a oportunidade, um dos temas que são abordados é a questão da libido. Por quê? Eu vou dar o exemplo tá? Eu sempre pego eu como base, porque eu falo que a gente tem que ter um parâmetro. E nada melhor do que eu aqui com você viveu falar, isso, né? eu vivi isso. E como não só eu, uma roda ali de 10 mulheres também, eu pego eu como parâmetro. O que acontece, Gabi? O nosso corpo. Como a gente sempre ali já comentou, os hormônios caem. Então, a partir do momento... queda brusca. Isso, dá aquela queda brusca. Então, aí a gente já falou de alguns dos sintomas que são naturais dessa transição, né, desse processo, mas eles têm todo vamos dizer assim, você tem como lidar com isso e como cuidar disso para que você tenha novamente esse equilíbrio. Né? Então, vamos lá. Você tem essa queda, automaticamente, uma das coisas que acontece é o ressecamento vaginal. Então, vamos aí. Lubrificação A já lubrificação. Então, você concorda comigo com essa mulher, nesse momento íntimo dela, com o parceiro, com o seu marido, com o seu namorado, ela já vai ter uma dificuldade em relação a isso, porque ela não tem mais aquela lubrificação. Esse é um dos sinais ali da questão vamos dizer assim, de atrapalhar ou da mulher não saber lidar, ou até mesmo o parceiro, ou até mesmo o casal. Então, isso já faz com que ela meio que se resguarda nesse momento, porque ela vai sentir dor. Sim. Outros sintomas que também é natural, mas tem também, vamos dizer, o tratamento, é a atrofia vaginal. Atrofia? Atrofia vaginal. Então, por isso que muitas mulheres, elas fazem reposição hormonal na região íntima, entendeu? Eu mesmo já fiz, né? Porque eu passei também por isso. Então, ela já tem essa atrofia vaginal. Então, ela já vai ter ali, de imediato, uma dificuldade desse momento dela com o seu parceiro, vai doer, né? porque ela vai sentir dor. Então, ali... a queda da libido já está indo junto, porque a queda da libido não está só também relacionada com a parte hormonal. Ela vem desses sintomas também e acaba afetando a parte emocional dela, que é a questão da autoestima, da libido dela em si.
Então, a menopausa hoje, relacionada à sexualidade dessa mulher, ela, no meu ponto de vista de ser, ela segue por alguns, vamos dizer assim, ela tem que ter alguns parâmetros e alguns leques, que eu sempre falo, né, de cuidado. Ou seja, a conversa com o seu parceiro é muito importante naquele momento, né? Pra Olha, ele eu não estou entender o que tá bem, acontecendo. né? Eu estou tendo isso, isso, Porque às isso. vezes pro homem, o homem não passa por isso, ele não sabe, né? Às vezes entra naquele questionamento. Ah, não, tá com dor de cabeça. Ah, não, tá evitando novamente. Aí se vem a dúvida, porque como ela também diminui o desejo do ato em si, ela também ela se põe naquele questionamento. Nossa, será que eu ainda estou amando? Será que eu ainda estou né, gostando de estar com meu parceiro, com meu namorado, com a minha namorada? Você entendeu? Então, assim, é um tema muito íntimo, muito pessoal, de cada mulher, porém, nessas rodas de conversa, quando se surge esse tema, as coisas que são colocadas na mesa é isso. Nossa, eu tenho essa dificuldade. Então, muitas vezes elas não sabem nem quem e como lidar com isso. E tem os caminhos. É que a gente já abordou aqui, que é uma reposição hormonal, que é uma alimentação mais natural adequada, que é também a própria lubrificação dessa região. Aí existem N tratamentos específicos para isso, né? Um creme específico, ou algum tipo de medicamento específico. Então, assim, acontece. Porém, não é natural, é natural o processo da menopausa, mas não é natural essa mulher achar que é normal. Que Não ela é vai normal. precisar viver assim e Pro não tem o que resto da fazer, vida né? e não tem o que fazer. Então, eu gosto sempre, quando a gente comenta sobre esse assunto, deixar claro para essa mulher que está nos ouvindo que é natural, mas não é normal. Então, se ela está assim com esses sintomas, procura ajuda. Procura ajuda. Aonde ela vai buscar essa ajuda? Seu médico de confiança e também com outras mulheres que estão passando por isso, que fortalece, A pessoa se entendeu? sente acolhida, Se né? sente acolhida, né? E também com os tratamentos terapêuticos, que é excelente. Então, eu só passei por isso. Eu busquei todos esses caminhos, lógico, né? Consegui achar ali dentro do que me foi oferecido, o que foi melhor para mim, né? E hoje eu tenho uma vida sexual maravilhosa, não mudou nada além daquilo que era antes, né? Então, continuamos ali com aquele carinho, eu me amando, eu me cuidando, eu me permitindo, né? E é isso que eu quero para as mulheres aí, que elas se amem, se cuidem e se permitam. Legal. E essas rodas de conversa entre mulheres deve ser muito legal. Pega fogo. Não, porque acho que quando junta várias mulheres com o mesmo problema ali, elas começam a trocar experiências. Sim. Nossa, é uma delícia, Gabi. Eu fico feliz porque, assim, aqui na nossa região, eu atendo na região metropolitana aqui de Campinas, mas eu estou mais dentro da região de Campinas, Valinhos, que é a cidade onde eu moro, né? Vinhedo e Louveira. Então, assim, já está bem abrangente. Bem ampla. A gente já está, né, ampliando aí sobre esse tema. E eu fico feliz porque é um trabalho diferenciado que eu estou fazendo. E quando eu chego nesses lugares, até mesmo convidada para fazer uma palestra, até mesmo uma roda de conversa, um workshop, a primeira coisa que as mulheres que vão e que querem participar é: nossa, não tem isso aqui, nunca ninguém abordou isso. Então, aí eu falei, tá aí, ó. Um assunto que não é falado, um assunto, né, que não é falado, porém as mulheres necessitam. Então, a gente fica muito feliz, pega fogo. Nós fizemos um agora há pouco tempo, na cidade de Vinhedo, né? Depois o pessoal vai entrar lá no Instagram, vai ver. Então, é uma delícia, porque além da gente estar num ambiente de roda e de mulheres e falando sobre o mesmo assunto, nós estamos ali quebrando esse paradigma aí que, nossa, não vamos falar, temos que falar sim. E eu ainda amplio, Gabi, esse assunto eles têm que ser levado para as empresas,
para os locais de trabalho, porque é importante. Isso é verdade. Afeta, Importante, né? afeta Uma mulher tudo. que está ali num processo de trabalho, Sim. começa a entrar, tem esses problemas emocionais, Sim. isso vai afetar os resultados dela. Sim, né? eu mesma, Gabi, quando eu entrei, há 5 anos atrás, eu trabalhava numa equipe que era só eu, mulher, com mais 3 homens. Nossa. Né? Então, assim, imagina eles não sabendo o que estava acontecendo com o meu corpo, até então eu também não estava tão orientada, né? Estava tentando entender, tendo todos esses sintomas numa sala de escritório. Foi difícil para mim, foi difícil também para eles. Então, qual que é a ideia? É de ter essas conversas abertamente no seu ambiente profissional. Uma conscientização, né? Uma conscientização. Porque acontece ali desde um esquecimento de algo que alguém te pede para você fazer e você vira as costas, já esqueci, porque o esquecimento é um desses sintomas, né? Essa é muito... você está aqui falando comigo agora, você me faz uma pergunta, eu olho para o lado, assim, eu esqueci, vamos voltar aqui. E acontece, né? Desde os surtos que essa mulher pode dar ali naquele momento que ela está trabalhando. E aí, o que acontece? Ela começa a ser vista de uma maneira, nossa, o que está acontecendo? Que louca, né? Que isso é doida. Isso, vamos encaminhar até para um psiquiatra. Eu já vi histórias de mulheres que falam assim, olha, me encaminharam para um psiquiatra porque eu estava totalmente descontrolada. E aí, quando ela veio para essa orientação, veio ali para a roda de conversa e começou a entender, ela percebeu que, naquele momento, ela não precisaria de um psiquiatra, sim de um acolhimento, de uma informação correta, para que ela pudesse ali também entender e vamos dizer assim, se aceitando e as pessoas ao redor. Sim. E, afinal, menopausa tem cura ou não? Então, Gabi, olha, menopausa, ela não é uma doença. Porque as pessoas, às vezes, foi até bom essa pergunta, porque as meninas chegam, as que chegam assim, sem nenhuma informação, ai meu Deus, eu tô doente. Tô na menopausa, como que curei isso? Tô na menopausa, nunca mais, como que eu faço? Não vou ter... Não, a menopausa, ela não é uma doença. Ela é um processo natural que toda mulher vai passar. Né? Então, assim... Esses sintomas, essa mulher ela vai passar de alguma forma ou outra, umas mais, outras menos, né? A diferença ali é que esses sintomas eles podem ser amenizados. Um tratamento. É um tratamento. Mas é para a vida toda. É para a vida toda, né? Porque uma vez uma mulher na menopausa, ela vai ter aí consideravelmente aí pelo menos uns 10, 20 anos da vida dela tendo sintomas, esses sintomas que nós já abordamos aqui, o calorão, fogacho, esquecimento, que são os mais assim expressivos que as mulheres falam, a libido, o próprio ressecamento, a queda de cabelo, unha fraca, a pele. Você vai dormir uma uva e acorda, como dizer, você vai dormir um pêssego e acorda uma uva passas. É isso. Quem já não foi dormir um pêssego e não acordou uma uva passas? Eu tenho certeza que alguém. Só ladeira abaixo. Né? Então, assim, a menopausa, ela tem, então, esse cuidado aí. Nós não vamos escapar, todas as mulheres. Né? Se não todas, vou até ali corrigir essa fala, né? 85% das mulheres a nível mundial, isso é um dado da Organização Mundial da Saúde. Então, vamos lá. 85% dessas mulheres, elas vão passar por esse processo da menopausa. Apenas 15% vai passar despercebido. Nossa. Então, pode ser que essa mulher, que ela já venha fazendo ali um uso de um contraceptivo, ela não perceba essa transição, ela já tem ali amenizada essa questão desses calorões. Então, quando ela entra, ela nem sentiu. Ela fala, já acontece, nossa, eu não senti nada. Eu tenho vários relatos de mulheres que falam, nossa, eu não passei por isso, eu não senti nada. Mas, nem que seja um sintoma, ela vai ter. Mas ela não vai perceber, né? Isso, não vai perceber. Às vezes você fala, eu não tive essa questão do calorão.
mas às vezes ela teve aquela questão da insônia. Meu sono já não é mais igual como antigamente, entendeu? Mas também não é aquela insônia que tira, vamos dizer assim, que tira o sono dela, assim, que ela se sinta, oh, meu Deus, eu vou ter que procurar algum Tomar médico remédio para específico dormir, né? para dormir. Então, Gabi, nós precisamos sim ficar atenta a esse sinal. A menopausa, uma vez a menopausa, vai estar na menopausa. A diferença é essa transição da perimenopausa para a menopausa, que ele vem assim como um boom, ele vem como uma explosão. Quando você está na menopausa, que é ali, vamos dizer assim, entre os 45 para frente, até os 55, 56, quando você entra aí, essa faixa etária, você começa a ter esses sintomas mais aflorados, porém, você começa a tratar, porque o diagnóstico fechado são os 12 meses que você não menstrua mais e os exames laboratoriais que o médico pede para ver essa questão hormonal. E, a partir daí, esse tratamento para esses sintomas. Aí eles diminuem, não que você vai ter eles assim completamente, vai sumir da minha vida. Eles diminuem, vai diminuindo com uma frequência, até ali, depois que a gente fala que é o pós-menopausa. Que tem, né, uma mulher chega até o pós-menopausa, que, olha, eu não tenho mais os fogachos, eu não tenho mais o ressecamento, eu não tenho mais, normalizou, que aí o próprio organismo, ele normalizou ali, porque ela veio se tratando, né, fazendo essa reposição hormonal, mudou a alimentação dela, começou a tratar da parte, vamos dizer assim, física dela, então fazendo exercício. É assim, Gabi, são detalhes que precisa ficar atenta. Então, cada mulher vai estar numa fase, mas a partir do momento que ela está na menopausa, é um processo natural, não é uma doença, e na questão do tratamento, sim, aí ele existe, então a gente fala natural, mas não é normal. E não vai ter uma cura assim que você nunca mais vai sentir nada, né? É um processo. É um processo e é o natural da vida, né, Gabi? A gente vai envelhecendo, a gente tem... Faz parte, né? Não tem como evitar. Faz parte, é tão gostoso. Eu falo para as meninas, gente, é uma delícia você amadurecer na vida. São experiências de momentos da vida da gente. A mulher ali, Gabi, eu sempre falo, a gente nasce... mulher, menina, ali aquele bebezinho lindo, maravilhoso, né? Aí a gente cresce, começa a falar as primeiras palavras. Ai, que linda, tá falando as primeiras palavras, que delícia. Cresce mais um pouquinho, ela já vira uma menina, vai para a escola, já começa a querer, né, eu gosto disso, eu gosto daquilo. A gente começa ali, né, ajudar, formar opiniões. Aí vem a fase ali, que é a fase que ela está entrando da puberdade ali. Então ela vem a primeira menstruação, a gente fala, nossa, menstruou. Quem não fala, olha, minha filha, minha sobrinha, já virou mocinha. Então já é uma outra fase. Começa a crescer, começa a ficar uma moça bonita, linda, vai constituir família, vai estudar. Aí ela vem ser mãe novamente, né? Então essa mulher começa a fazer o mesmo processo com a sua filha ali, que foi feito com a mãe dela, né? A mãe passando para ela. Aí você começa a amadurecer, é mãe, esse processo começa a voltar novamente, você começa a viver o que você viveu com a sua filha. Chega um período, você já é uma mulher madura. Então, você não vai mais ovular. É normal, aí você... Não tem porquê, né? Não tem porquê. Então, é esse momento que essa mulher precisa tratar como essas outras fases da nossa vida. E é maravilhosa. Entendeu? Eu garanto para vocês que é maravilhosa. Não, mas faz parte da vida, né? Faz parte da gente vida. correr, Sim, né? Então, meninas, vamos lá, vamos se cuidar, vamos procurar ajuda terapêutica, ajuda com as amigas, buscar as informações e vamos ser felizes, eu sempre falo isso. Sim, e falando em buscar ajuda, na saúde pública, que ferramentas que a gente tem? O que a saúde pública oferece para essas mulheres nesse processo de menopausa? Então, olha, Gabi, esse é um tema que assim precisa ser tratado com muito cuidado ainda, né? Eu abordo assim. Vamos lá, dia 18 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Mulher na Menopausa. Que legal! Se tem uma data.
Nossa, eu não sabia que tinha uma data. Muitas pessoas nem sabem. A gente comemora várias datas, Dia da Mulher, Dia da Mãe, Dia da Criança, enfim. E dia 18 de outubro é considerado, né, o Dia Mundial da Menopausa. E a Organização Mundial da Saúde, ela coloca essa questão desse tema de uma forma que, assim, os municípios, os estados, o mundo, né, cada um o seu país, enfim, façam políticas públicas que cuide dessa mulher de uma forma mais humanizada. O que é isso, Gabi? Dá para essa mulher, por exemplo, quando ela chegar num posto de atendimento, né, um UPA ou até mesmo num postinho de saúde, que essa mulher chegar com esses sintomas aqui que a gente já abordamos, que ele tem um olhar mais afetivo, mais, vamos dizer assim, de acolhimento. Opa, essa mulher ela já tem 45 anos, 50 anos, está tendo várias oscilações. Será que já é esse processo? Então, hoje, se tem já parâmetros de tratamentos dentro do SUS, né, que se façam políticas públicas que atendem essa mulher, oferecendo para ela lazer, oferecendo para ela atendimento psicológico, porque muitas dessas mulheres, elas entram, assim, num período da autoestima, então ela oscila ali a parte dela emocional. Igual eu comentei, teve pessoas que foram encaminhadas para o psiquiatra, né? Às vezes ela precisa, sim, de um psiquiatra, então tem que ter esse olhar. Os exames específicos que precisam ser feitos, então, assim, no mínimo pedir um exame hormonal, né? Então, existem várias formas dentro do SUS, dentro de políticas públicas que precisam ser olhadas de uma forma assim, mais atuante. Eu penso, né? O que acontece, vamos dizer assim, em um município não acontece em outro. Cada um né? de uma forma. Então, existe sim, as políticas públicas, elas têm que ser atuantes, porém, esse olhar aí para a mulher, ela precisa ter que, vamos dizer, que os políticos entendam que é necessário. Porque uma mulher bem cuidada nessa fase, ela vai diminuir a fila dela lá na questão do SUS, em outros, vamos supor, em outras vagas necessárias. Por exemplo, em passar no psiquiátrico ou passar no cardiologista. Entendeu? Então, se ele pensa de uma forma de cuidar dessa mulher focado no que realmente é os sintomas, o SUS também vai estar ganhando. Outra coisa que é importante, Gabi, a gente falar, é a questão da formação desse profissional que é da linha de frente. Então, dentro dessas políticas públicas, esse profissional, quem é? O enfermeiro, a ginecologista, o endocrinologista, até mesmo o cardiologista, que são médicos que estão ali cuidando dessa mulher, eles precisam ter formação não formação, vamos dizer assim, do trabalho deles, médica, né? Mas essa formação e informação, vamos dizer assim, de como lidar com essa mulher. Qual o melhor caminho orientar essa mulher? Porque o que eu ouço muito, Gabi, é assim, nossa, eu fui no médico, né? Não que seja uma regra para todo mundo. A gente está abordando não vamos generalizar, isso, né? não vamos. Os médicos, o SUS é excelente, né? Está aí para isso, né? Para atender a nossa população, né? Mas eu já vi relatos assim, nossa, o médico ele nem olhou na minha cara. Eu cheguei lá com dor e ele simplesmente me receitou, vamos dizer assim, um paracetamol. Nossa. Então, essa mulher, ela chegou lá assim com dor, mas ela quer falar um pouquinho que ela está sentindo. De repente, aquilo a mais que ela fala, poxa, eu não estou dormindo, eu estou muito ansiosa, ele já tem esse olhar atento. Então, fazer essa informações para a área ali dos profissionais da saúde é importante, trazer isso para a sociedade de uma forma
eu esqueci a palavra agora, ó, esqueci, ó, que é importante, esqueci. Mas vamos dizer assim, trazer essa informação para a população de uma forma atuante. Então, assim, fazer com um que o final profissional de tenha mais semana, cuidado, né? fazer um final de semana, ações para essa mulher. Então, levar lá a equipe da área da saúde para colher os exames hormonais, levar a informação através de panfletos e de rodas de conversa, as leis, o que ela tem direito ou não, porque o SUS oferece alguns tratamentos. Ah, é? Oferece alguns tratamentos, mas nem todos os municípios têm, outros têm, nem todos os estados têm. Então, você que tem esse interesse, procura lá saber quais são os tratamentos específicos que o SUS oferece, que essa mulher tem direito, entendeu? Um deles são a reposição hormonal, né? E muitas vezes a mulher não sabe que ela tem direito a isso através do SUS, né? E se informar das leis. Aqui na nossa região, eu até trouxe aqui para nós, a gente tem aqui, ó, o estado de São Paulo, ele tem a lei estadual que é a 18074. É o único estado do Brasil que fez essa lei, essa PL, ela é recente, né? Ela foi aprovada o ano passado, né? E agora, em março, recentemente, ela começou a valer, né? Que dá esse direito dessa mulher ser tratada de uma forma mais humanizada. Que é isso que a gente está comentando aqui. Então, são vários setores. E né? a gente tem uma lei municipal aqui, que é ó, de qual município? De Valinhos? Tá, isso. Então, nós temos também aí, ó, que é a Lei 81 de 2023, foi aprovada pela Câmara Municipal de Valinhos, né? Legal. A autora dessa lei foi a vereadora Mônica Morante, que é uma mulher, né? E todos, na época, todos os vereadores da Câmara naquela época, em 2023, aprovou. Então, existe lá, né, dentro dessa lei do nosso município, que essa mulher ela precisa ser tratada, né, que o município ofereça para esse tema, vamos dizer assim, a menopausa, informações, formações, trazer essa mulher para que ela possa ser cuidada de uma forma integrativa, que é o lazer, a cultura, o tratamento médico dela. Conscientizar, né? A conscientização. Então, é bacana, né? Hoje, na nossa cidade, né, falando-se de Valinhos, nós temos a Secretaria da Mulher. E também, recentemente, eu soube, temos aqui também a Secretaria da Mulher aqui na região de Campinas. Legal. Então, você vê que legal de ter esse olhar para a mulher. Essa secretaria, elas vão tratar dessa mulher vários temas relacionados à mulher e também um desses leques que a gente fala é tratar dessa saúde da mulher na menopausa. Então, alguns municípios têm, você aí no seu município tenta buscar, né, essa informação, né, se tem ou não, né, no seu município, se tem leis que assegura essa mulher nesse direito, mas é importante a gente abordar sim e trazer esse tema para dentro né, igual a gente já comentou, para a roda de conversa e vamos dizer, cobrar das autoridades, né? Saber nossos direitos. Saber os nossos direitos, porque uma lei, a partir do momento que ela é aprovada, é o direito nosso, né? E a gente tem mesmo que fazer valer, né? Fazer valer, né? E aí eu sou uma dessas pessoas que levanta essa bandeira, né? Legal. De estar, pelo menos, dentro do nosso estado de São Paulo, aí, mostrando para essa mulher, olha, existe uma lei, sim, uma lei estadual, né? Alguns municípios têm a sua lei municipal e você busca essa informação. Porque se não tem, você pode sentar com um vereador, você pode sentar, né, com a própria equipe ali dessa sua Secretaria de Saúde e falar, olha, o município ali vizinho tem... O que podemos fazer aqui para o nosso município? Para agregar, né? Para agregar. Que é isso que a gente precisa, né, Gabi? Com juntar certeza, forças. com certeza. E o que é bom a gente tem que dividir, né? Com certeza absoluta. As pessoas têm que se informar lutar pelos direitos e cobrar, né, das autoridades. Sim. Bom, e você como terapeuta focada, né, nas mulheres na menopausa, o que você faz para ajudar? Né? Tem as rodas de conversa com as mulheres. Fala um pouquinho mais sobre esse seu trabalho aí focado nas mulheres nessa fase. Ai, que gostoso, né? Então, Gabi, eu como terapeuta,
e focando aí nessa mulher aí na menopausa, a gente fala na menopausa, mas é um pouquinho antes, né? Que ela já vem para a roda, né? Na Quando ela tá ali, na pré-menopausa, pré-menopausa ali, porque ela não tá aguentando ali o que está acontecendo, não sabe ali, então ela vem para esse tema aí da menopausa, esse foco que eu tenho nesse processo aí, né? E aí acaba ficando, a gente acaba até virando, vamos dizer assim, as amigas, Legal. né? É bem bacana. Então, o que a gente oferece, Gabi? Essas rodas de conversa, elas são mensais. Tá. São rodas de conversas, a gente coloca esse tema específico nessas rodas de conversa. Então, a gente tem umas datas, né? São datas... não são pontuais, depende da necessidade ali daqueles grupos. Então, na maioria das vezes, são grupos pequenos, né? De 10 a 15 mulheres, e quando é um grupo maior, a gente tira dessa roda de conversa e leva para esse workshop. Né? Legal. Então, aí a gente oferece o nosso trabalho como roda de conversa, então a gente fala lá no nosso contato lá através das redes sociais, a gente sempre coloca quando são essas rodas de conversas, os locais, né? Alguns encontros são gratuitos. Legal. Né? Porque eu acho bacana a gente dar também essa possibilidade de agregar algumas mulheres a ter essa informação ali nessas rodas de conversa. Outros têm um valor, né? Que é feito através desse encontro aí de roda de conversa, né? E aí os atendimentos que a gente faz é diferenciado, que é nessas rodas de conversa, essa mulher que quer um acompanhamento mais ali preciso, terapêutico, informativo, ela nos contrata para que nós possamos fazer uma mentoria desse processo dela, vamos dizer assim, uma assessoria, né? Então, a gente vai lá, senta com ela, presencial, como um bate-papo aqui mesmo, como nós estamos fazendo. Para entender a situação dela. Para entender, aí a gente passa toda essa orientação que essa mulher precisa fazer, quais os médicos específicos que ela precisa procurar, quais os exames específicos que ela precisa fazer, quais os tratamentos naturais complementares que ela precisa agregar, quais são os médicos ali os médicos complementares que é bacana ela ter ali nesse processo dela, enfim. E aí a gente pega essa mulher, a gente pode estar fazendo esse primeiro momento online, então a gente faz esse atendimento online e depois a gente faz esse acompanhamento mensalmente, né, uma vez por semana, dando esse acompanhamento da mulher, que duram ali, dependendo de cada mulher, de 3 meses no máximo, 6 meses ela já conseguiu achar esse equilíbrio dela, se estabilizar, né? E a partir daí ela só cumprimenta ali nas rodas de conversa porque ela gosta mesmo de estar junto, participa aí das palestras onde a gente está atuando, então ela tem todo esse contato aí que ela pode ali, vamos dizer assim, de uma forma amorosa e carinhosa. Esse acolhimento, né? Que é o trabalho que a gente faz. Primeiro a gente acolhe, depois a gente entende o que está acontecendo com essa mulher, né? Aí a gente trabalha ela ou de forma de roda com outras mulheres, que é dividir o mesmo momento, ou se ela prefere fazer esse acompanhamento de uma forma única, né? Aí esse atendimento que a gente faz individual. Legal. Né? E é muito gostoso. E aí essas rodas aí eu falo que é uma delícia. Quem aí não conhece ainda, me sigam lá depois, viu, Gabi? No Instagram. Para as pessoas entrarem em contato contigo, é pelo Instagram. Pelo Instagram. Tem lá o Instagram, né? É sol.albuquerque. A gente vai deixar aqui embaixo para o pessoal seguir você. É sol.albuquerque, Mulher na Menopausa. Legal. Aí você entra lá, começa a me seguir nas redes sociais. Vocês vão começar já a ver lá que a gente aborda esse tema de uma forma descontraída. Legal. Né, Gabi? Porque assim, eu sou terapeuta e tem esse meu lado que eu gosto mesmo de acolher. Então, a gente aborda de uma forma mais descontraída, mas sempre com afins ali técnicos. Legal. Né? Claro. E aí tem o telefone lá. Que legal, perfeito. Nosso telefone é 98189-8555. Perfeito. Que é o nosso WhatsApp, né? Então, a pessoa pode falar comigo diretamente no meu WhatsApp, sem problema nenhum. Legal. Né? E se ela quer entrar, que eu tenho 2 comunidades também, né, Gabi? Que legal!
Eu venho trabalhando já há uns 2 anos, 2 comunidades, que é a comunidade Hashtag Solta o Leque. Ela até trouxe os leques aqui, ó, gente. Ó, temos vários leques lá, aqui. a gente até trouxe o leque, né? Porque eu falo que é os leques dessa mulher que ela está vivendo, né? Então, nessas rodas de conversa, a gente aborda esses leques de uma forma descontraída, a gente sempre faz as dinâmicas ali, eu sempre aplico uma dinâmica terapêutica para essa mulher se sentir pertencente àquele momento dela, junto com outras, né? Então, a hashtag Solta o Leque, ela não é só para mulheres que estão na menopausa, é para todas as mulheres que querem estar com outras mulheres, uma apoiando as outras, né? E uma aí, comunidade isso, de uma mulheres, comunidade. Né? E lá dentro a gente dá desafios. Dá desafios nessa comunidade e também fazem esses encontros. E a comunidade Mulheres na Menopausa, Cheiro de Pele. Aí essa comunidade, sim, a gente aborda um pouquinho mais esse tema, né, das mulheres, né, na menopausa, com dicas de nutricionista, fisioterapeuta. Uma vez por semana a gente coloca ali, elas debatem entre elas, escolhem os temas que querem serem abordados, aí a gente, depois dessa votação ali dentro do grupo, a gente coloca essas informações e a partir dali a gente faz essa roda que a gente fala aí, né, de vamos aumentar essa informação, vamos aumentar essas mulheres para que elas possam se sentir pertencentes e poder florescer como toda mulher deve ser, né? Pleníssima, né? Bom, e pra gente encerrar, Sol, eu quero que você fale aí diretamente com quem tá assistindo a gente, tá ouvindo a gente. Dá uma dica aí para essas mulheres que às vezes estão no processo pré-menopausa ou já entraram na menopausa e estão um pouco perdidas aí, né? O que pode ajudar? Deixa aí a sua mensagem para quem tá nos assistindo. Eu deixo. Então, o que eu falo para você, mulher, que está nesse processo da transição aí da perimenopausa para a menopausa, não se sente sozinha. Você não está sozinha. Procure ajuda. Primeira coisa que eu falo é o seu momento e é natural, né? Esse processo, né, Gabi? Sim. Então, assim, a primeira forma de você entender o seu corpo é você primeiro se acolher. Mas quando você está por esse processo, você não consegue se acolher sozinho. Então, a primeira coisa que eu quero deixar aqui para você, mulher, busca ajuda. Ajuda de outras mulheres que já passaram por isso, ajuda terapêutica, se você gosta de estar se cuidando da parte emocional, tem que se cuidar para que você tenha uma autoestima. Então, você procura ajuda terapêutica, aquela pessoa que você confia, que possa te oferecer um tratamento terapêutico. Procure um médico. É essencial você procurar um médico da sua confiança, uma ginecologista, um cardiologista, ou endocrinologista, ou até mesmo um clínico geral, desde que você se sinta acolhida por esse médico. Procure esse médico, fale das suas ansiedades, o que está acontecendo com o seu corpo. E não, vamos dizer assim, Gabi, não aceite normal. Uhum. Não é normal, é natural. Então essa é a minha palavra que eu quero deixar aí para vocês, que vocês se amem, que vocês se cuidem, que vocês se permitam e vem com a gente aqui, que a gente está aqui de coração aberto, preparada aí para receber vocês, para estar orientando, para que você venha soltar o leque, né, Gabi, com a gente, né? Olha lá, vocês veem, todas vocês aí, ó. Aqui, ó. Olha lá, é bem assim, né, Gabi? Adorei. Né? E assim, Gabi, que existem os tratamentos, né? E que essa mulher ela pode sim ter uma vida normal, como antes, vamos dizer assim, né? E ter aí a sua autoestima, sua qualidade de vida e poder sim ser tudo o que ela quer ser. É isso daí. Bom, foi um prazer te receber aqui, Sol. Eu amei o nosso bate-papo. Tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando também gostou demais. Foi um bate-papo, assim, viu? Um assunto totalmente importante, né? A gente precisa falar mais sobre isso. E, bom, se você que está nos acompanhando, entre em contato com a Sol, siga ela nas redes sociais, acompanhe o trabalho dela. Muito obrigada por acompanhar a gente em mais um Diálogos Diário. E vou ficando por aqui. Obrigada. Quer falar mais alguma coisa, eu queria rapidinho, Gabi, eu acabei não falando para vocês, ó, que é importante, ó. Nós temos aqui, meninas, um e-book digital.
Que né? legal! Nós fizemos lá, né? Eu como terapeuta, né, de formação que sou, eu fiz ali, ó, Viva Bem na Menopausa. Então aqui nós temos 70 dicas de receitas de tratamentos naturais. Você aí que gosta aí desse trabalho terapêutico, dessa complementação, entra lá em contato com a gente através do Instagram, do telefone. Vocês recebem esse e-book, né? E-book aí digital, você trouxe impresso, né? Eu trouxe impresso só para vocês verem como que é. Então nossa, tem muita coisa bacana, nossa, Gabi. Que linda, olha, gente, que maravilhosa. Tem a Sol aí, a gente faz uma apresentação um pouquinho da nossa, vamos dizer assim, nosso trabalho, e aí a gente aborda todos esses temas aí, né, em tópicos e os tratamentos naturais que eu acho que só vem somar. Tá com certeza. Obrigada, viu, Gabi? Muito obrigada, Sol, foi um prazer te receber, foi adorei. Bom, obrigado para você que está nos acompanhando. Vou ficando por aqui. Se você quer conferir mais dos nossos conteúdos, só acessar o nosso canal do YouTube e te vejo no próximo Diálogos Diário.